Coronel, bom dia. Bom dia. Prazer tê-lo aqui mais uma vez aqui no Clube do Torcedor. Uma grande honra pra gente, né? Coronel, por que o campo de futebol, né, um templo sagrado e ao mesmo tempo o futebol tão deficitário? O senhor poderia explicar pra gente? Primeiro eu queria alguns reparos aqui ao secretário Feldman, né? O Pacaembu é um patrimônio da população de todos os clubes, não só os 4 grandes. Futebol é deficitário porque os demais clubes, né, que participam como coadjuvantes no Campeonato Paulista, né? O caso do Juventus, nós não temos nenhuma subvenção governamental e nós prestamos um trabalho de utilidade pública. Os salões do clube, às vezes nós emprestamos para a escola pública, para a colação de grau. O clube de futebol feminino, que todas as atletas que são reveladas, né, o Juventus ali nós mantemos o alojamento, uma casa, não é isto? E todas as vezes que se vai se formar um clube, né, essas jovens aí são retiradas do Juventus. Mas a diretoria gostosamente sabe disso e devido à finalidade social, aquelas jovens lá dando um pontapé na bola de futebol, não é isso? Que o Brasil é o país do futebol, incentivando a juventude, é isso que nós queremos. Agora, os clubes necessitam do apoio governamental, não só esporte amador. Futebol é altamente deficitário. Agora, uma das coisas que eu queria perguntar ao nosso secretário, Walter Feldman, né, que aliás ele já vem fazendo algum trabalho nesse sentido. O Clube Atlético Juventus, nós temos a nossa sede na Rua Juventus e o campo na Rua Javari. A Prefeitura de São Paulo, nós somos taxados, somos obrigados a pagar IPTU. Então, nas cidades do interior, por que os clubes subsistem? Porque tem o apoio da prefeitura. O campo local, a prefeitura que faz a manutenção, paga os funcionários. Deveria ter isenção. Não tenha dúvida, as cidades do interior é assim, né? Então, o pessoal, o associado do Juventus, ele não é nenhum ricaço, não é nenhum burguês. Nós estamos na Zona Leste e é um clube, nós mantemos o futebol por ser uma tradição, não é isso? E nós temos que manter o futebol, o nosso clube, a sede social, tudo aquilo veio devido às nossas origens. Então nós temos que manter as tradições. Secretário, o senhor poderia... Claro. O coronel tem toda a razão. O Pacaembu é um estádio da população de São Paulo, é um patrimônio público municipal para uso do futebol profissional e para uso também do futebol amador. Nós já cedemos o Pacaembu várias vezes para outras atividades não relacionadas a práticas esportivas profissionais. Eu queria dizer em relação ao IPTU o seguinte: os clubes esportivos e sociais de São Paulo já têm isenção do imposto predial. Eles têm necessidade de pagar o imposto territorial. O prefeito Gilberto Kassab mandou um projeto de lei à Câmara facilitando o pagamento do imposto territorial através de doações ao fundo da criança e do adolescente para fins do clube escola. Então todo clube hoje pode ter a isenção intermediária através dessa doação, portanto não pagando imposto nenhum. A gente quer o envolvimento dos clubes, porque isso é baseado na lei de incentivo à criança e ao adolescente com imposto de renda devido. Então, isso seriam as empresas que pagariam essa... Não, pessoa física e pessoa jurídica. Perfeito. Por exemplo, o Juventus pagaria o imposto territorial. Aquele valor, vamos supor, 1 milhão por ano, o Juventus pode procurar patrocinadores, pessoa física ou jurídica, que farão doações ao fundo da criança e do adolescente, abatendo na dívida do Juventus. Então, isso é possível porque todos têm dívidas têm o devido valor a pagar o imposto de renda, que pode ser debitado em relação ao fundo. Bom, a questão que o coronel coloca é uma questão um pouquinho diferente. Os times de futebol com estádios são aqueles que têm isenção total do IPTU. Como eles têm isenção total do IPTU no estádio, eles pagam o IPTU da sua sede social. Então nós tivemos uma reunião semana passada com o Cineclube e aonde essa reivindicação foi levada, que seria uma injustiça os clubes terem a isenção do estádio e não terem a mesma isenção da sua sede. Então o prefeito Gilberto Kassab está analisando, o Cineclube vai nos enviar uma proposta oficial para que a gente analise do ponto de vista tributário aquilo que é possível fazer. Doutora Mara, tudo bem? Tudo bem.
Como a senhora analisa a importância do esporte na vida do jovem e do adolescente? Olha, eu vejo o esporte na vida de todos, ele é essencial. Para mim ele é algo fundamental e a gente observa isso com a vida das pessoas, como se torna a qualidade de vida das pessoas que têm uma atividade esportiva. Especialmente no período da adolescência, no início, né, da fase da pré-adolescente e adolescência, como foi colocado aqui, também a questão do Clube Escola, que é um projeto muito interessante. Por quê? Porque é uma fase em que toda aquela energia... existe toda uma abertura no processo de aprendizagem, tanto da aprendizagem física, no sentido de uma competição, né, voltada para o esporte, que vai fazer uma competição, tornar uma competição saudável, evitando que esses jovens, que esses adolescentes ou pré-adolescentes se voltem para outros tipos de grupo, formando às vezes algumas gangues, enfim, atividades não saudáveis. Então, tem uma colocação bastante conhecida que, se você quiser, uma das melhores maneiras de se educar um filho, além do exemplo de casa, da escola, é através do esporte, como foi colocado, que eu achei muito propício a questão do terceiro lar, porque no esporte existem algumas características que você trabalha, você gasta a energia daquele adolescente, uma competição saudável, existe disciplina, principalmente se for esporte em equipe, porque ele quer competir, você tem que criar um meio, ou um canal para que ele possa, para que haja essa competição saudável, objetivos, metas. Então, tudo isso na formação do indivíduo é fundamental. É uma educação onde ela é feita na prática e não através só numa sala de aula ou enfim, existe uma oportunidade real. E no longo prazo é incrível como existem pesquisas no mundo todo, como isso tira essa pessoa de uma marginalidade, principalmente um jovem carente, e tornando jogadores, trazendo jogadores, talentos que de outra forma talvez dificilmente poderiam ser revelados. Eu acho que isso é muito importante. E uma pessoa realizada é algo assim que não tem preço. Então parabenizo também pela iniciativa e, enfim, em nome de todos, eu acho particularmente muito legal, muito bacana. Pedro Paulo, o atleta, 18 anos, você atuou no São Caetano, né? Sim, atuei no São Caetano. Você podia relatar aqui pra gente as dificuldades no início da sua carreira, como é que foi? Você foi bem recebido? Te faltou alguma coisa para você desempenhar aí os treinamentos? Você poderia contar pra gente? A realidade do futebol brasileiro não, alguns clubes, é que a dificuldade é empresários, assim, que chegam num clube e oferecem um jogador que você estando lá, você trabalhando, você estando lá, você já está lá, ele já te conhece, mas mesmo assim o empresário, em alguns clubes, comanda praticamente. O diretor vê o jogador, pô, é melhor, mas não sabe o que se passa dentro do grupo, do campo. Ou seja, o que está acontecendo muito no futebol é o gato, ou seja, registro alterado. E isso dificulta muito, porque 4, 5 anos é muita diferença na hora que você corre no porte físico. Particularmente eu não ligo, mas a diferença é porque é bem no comecinho, os clubes estão se formando, pré-mirim, bem no comecinho isso acontece bastante. E atualmente você está atuando em algum clube? Não, atualmente eu no momento estou parado, vendo algumas propostas. Joguei a B1 pelo Ex Suzano e agora eu estou vendo algumas propostas, mas treinando sempre. Olha, o Pedro Paulo, o que a gente tem notado é o seguinte: jogador com 18, 19 anos de idade, praticamente ele já está júnior, formado. Então, o que eu vejo na carreira do jogador de futebol? 30 anos de idade, ele já está no fim de carreira. Verdade. E os riscos de acidentes também é muito grande. O jogador leva um pontapé no joelho, ele fica bichado, um pontapé no tornozelo. E às vezes eu vejo na televisão algum cronista esportivo dizer que o jogador é mercenário. Mas nunca, jamais. O caso do empresário é o seguinte, é que os clubes estão numa situação econômica tão deficitária, não é isso? Que às vezes o empresário, para colocar o jogador dele na vitrine, ele concorda em pagar o salário do jogador. É verdade. No Juventus nós não admitimos isso. O Juventus é um clube que agora nós estamos investindo nas divisões de base, não é isso? O dirigente do futebol ele tem que ser um estadista, né? A diferença entre o estadista e o político é que o político pensa nas próximas eleições, né? E o estadista pensa nas próximas gerações. Então no Juventus nós investimos nisso.
né? Nós lá, o bingo, né? Todo e qualquer clube, o que nós queremos lá é incentivar o esporte para o jovem, mostrar ao jovem que ele tem que ter uma atividade honesta e correta, incentivar a família, é isso que o clube, essa é a finalidade social, né? Um clube não paga imposto de renda para atingir a sua finalidade social. Então o jogador é muito difícil. As pessoas se iludem, vê um Ronaldinho, vê o Ronaldo Fenômeno. Quanto que o senhor dispensa que ganha um jogador de futebol? R$1.500, R$2.500. Quando ele ganha R$5.000, ele está ganhando muito. Porque o clube, além desse, se ele paga R$2.500, na realidade ele paga 5, porque ele tem que recolher INSS, né? E o problema do empresário é uma coisa que vai ter que ser equacionada, porque está surgindo os clubes e empresas, que os clubes alugam a camisa, alugam o logotipo do clube. Isso é um negócio que não pode acontecer, tem que haver até intervenção governamental. Claro, o Estado não deve interferir na coisa privada, mas pelo menos ele deve procurar coibir os abusos, né? Tudo aquilo que está na mão do povo, do cidadão, se vai indo bem, nós devemos deixar. Eu sou contra a interferência, tá ok? Mas, viu, o jogador de futebol não é mercenário não, é um sofredor. Eu vejo que os jovens ali, até eu disse no programa anterior, a dificuldade é muito grande, porque o número de clubes é pequeno e tem clubes também que não pagam o salário do jogador, isso em sua grande maioria. Né? É os grandes clubes em São Paulo, aí, clubes até que já chegou a ser campeão brasileiro, não é isso? O patrimônio está em risco, né? Nesse mesmo caso do empresário, quem se dá mal é o clube pequeno, porque o clube pequeno vai, forma um jogador desde as categorias de base, aí vem o empresário e vai e leva para o Palmeiras, Corinthians, Santos, time grande, e leva de graça. Ok, Pedro Paulo. Então, antes do encerramento, gostaria de agradecer a presença do nosso secretário do Esporte e Lazer, Coronel Ferrarini, e gostaríamos agora de prestar uma homenagem às autoridades presentes. Secretário, aqui uma homenagem do Clube do Torcedor e agradecimento pela sua presença. Obrigado, agradeço ao programa, à produção e aos telespectadores, que são aos milhares e vai crescer. Volte sempre, secretário. As portas estão abertas. Muito obrigada. Gostaria de entregar aqui a homenagem simbólica do Clube do Torcedor, Coronel, e pra gente é sempre um grande prazer ter a presença do Coronel aqui no Clube do Torcedor. O prazer é meu, e essa placa aqui, vejo o trabalho, a luta do Rosseto e sua, viu, doutor? Então, eu espero que esse programa aqui cresça bastante, né? E essa placa aqui é mais devido à generosidade dos amigos, não é isso? Então, exato. Eu sou muito grato a isso e muito obrigado. Obrigado, torcedor amigo, por receber o nosso programa em sua casa, no seu local de trabalho ou no lazer. Muito obrigado e até domingo que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos.